Olá, meus queridos. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje, sem delongas, nós falaremos de trabalho de uma força. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Trabalho de uma força. Trabalho representado pela letra W ou pela letra tal. Ela mede a eficiência de uma força em produzir deslocamento. Ela mede a eficiência energética de uma força em produzir deslocamento. Então, o trabalho, ele é a quantidade de energia consumida na execução de uma tarefa. E como nós estamos tratando de energia, no sistema internacional, a unidade de energia é o Joule, representado pela letra J maiúscula. Quando nós falamos de trabalho, nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho de uma força constante, que é aquele que a força não varia nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. E temos o trabalho de uma força variável, que é aquele em que uma dessas três grandezas vetoriais da força se altera. O trabalho de uma força constante é o que nós veremos neste momento. E o que é o trabalho de uma força constante? Quando uma força é aplicada sobre um corpo e essa força ela produz deslocamento, o trabalho realizado por essa força ela vai depender de três fatores. Quais são eles? Vai depender da intensidade da força, vai depender do deslocamento produzido e vai depender do ângulo de abertura entre as direções da força aplicada e do deslocamento. Então, este ângulo vai ser de grande importância para o cálculo do trabalho. E como é que a gente vai calcular esse trabalho? Através dessas três variáveis. Então, o trabalho de uma força ele será dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Essa é a minha equação geral para o trabalho de uma força constante. Agora, para que o trabalho seja dado em Joule, é necessário que a força esteja em Newton, o deslocamento medido em metro e o ângulo de abertura medido em graus. Ok? Esse ângulo de abertura é o ângulo entre as direções da força e do deslocamento. Ok? Tranquilo? Nós já sabemos que o trabalho ele depende da força, do deslocamento e do ângulo de abertura entre a força e o deslocamento. Então, e que o trabalho é calculado por trabalho é força de deslocamento cosseno do ângulo. Então, dependendo do ângulo de abertura, nós teremos três casos particulares. O nosso primeiro caso particular, ele será baseado no ângulo de abertura e na nossa equação geral, que é trabalho, força vezes cosseno do ângulo. O nosso primeiro caso particular ocorre quando a força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Quando isso acontece, o ângulo de abertura entre a direção da força e o deslocamento é de 0 grau. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui no nosso primeiro exemplo a força horizontal para a direita, que produz um deslocamento também horizontal para a direita de A para B. Então, neste caso, o ângulo de abertura entre a força e o deslocamento é de 0 grau. Cosseno de 0 grau é 1. Então, jogando essa informação na nossa equação geral, o que nós teremos? Trabalho vezes força vezes cosseno de 0 grau, que é 1. Então, eu tenho F vezes D vezes 1, vai dar F vezes D. Então, neste caso, o trabalho de uma força vai ser simplesmente força vezes deslocamento. Ok? Tranquilo? Agora, quando a força ela for perpendicular à direção do deslocamento, então, no nosso segundo exemplo, eu tenho uma força vertical para cima e o deslocamento do corpo de A para B é horizontal para a direita, fazendo com que a força tenha um ângulo de 90 graus em relação à direção do deslocamento. Bem, se meu ângulo é de 90 graus, cosseno de 90 graus é zero.
Jogando esse valor na nossa fórmula, na nossa equação geral, eu vou ter f vezes d vezes cosseno de 90, que é zero, f vezes d vezes zero, isso vai dar zero, ou seja, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. O trabalho é nulo, o trabalho vale zero. Nosso último caso particular ocorre quando a força ela tem a mesma direção do deslocamento, porém tem sentido contrário a ele. Esse tipo de trabalho ele ocorre normalmente em forças dissipativas, forças que retiram energia do sistema. Um exemplo disso é a força de atrito. Então, neste caso aqui, eu tenho uma força horizontal para a esquerda e o deslocamento de A para B do corpo é horizontal para a direita. Então, eu tenho aqui que o meu ângulo de abertura entre a direção da força e do deslocamento é um ângulo de 180 graus. Então, quando a força e o deslocamento possuírem a mesma direção em sentidos contrários, meu ângulo será de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Jogando esse valor na nossa equação geral, eu vou ter f vezes d vezes menos 1. Isso vai me dar um trabalho de menos f vezes d. Então, eu vou ter um trabalho negativo de f vezes d. Tranquilo? Então, só para a gente relembrar aqui, a nossa equação geral, quem é? Trabalho, força, vezes deslocamento, cosseno do ângulo. Ou seja, trabalho fede cosseno θ. Quando o ângulo é de 0 grau, o que eu tenho? O meu trabalho, ele fede mais. Quando o ângulo é de 90 graus, o meu trabalho não fede. O trabalho é nulo. E quando o ângulo é de 180 graus, o meu trabalho ele fede menos. Fede menos. Então, equação geral. Trabalho fede cosseno θ. 0 graus. Trabalho fede mais. 90 graus. Trabalho não fede. E 180 graus. Trabalho fede menos. Ok? Isso aí é só para a gente guardar aí o cálculo do trabalho. Vamos adiante. Agora nós vamos analisar o comportamento do trabalho de uma força que varia ou em seu módulo, ou em sua direção, ou em seu sentido, ou em ambas as variáveis desse vetor. Né? Quando o trabalho é calculado, é dado de uma força variável, ele vai nos dar um gráfico para que a gente possa fazer a análise. Então, não será possível utilizar a nossa fórmula do trabalho fede cosseno θ quando a força for variável. Então, para a gente determinar o trabalho de uma força variável, isso será dado a partir da análise gráfica da força em função do deslocamento. Então, todas as vezes em que ele me der o gráfico F vezes D, ou seja, força em função do deslocamento, o meu trabalho ele será realizado, ele será calculado através da área formada pela curva da força em relação ao eixo do deslocamento. Então, analisando essa área aqui formada pela curva da força e o eixo do deslocamento, essa área me dará o trabalho. Então, nessas condições, eu tenho que trabalho ele é numericamente igual à área da figura formada no gráfico da força e deslocamento. Bem tranquilo, né? Achar a área, acha o trabalho. Se eu acho a área, eu acho o trabalho realizado por essa força variável. Bem simples. Agora vamos falar do trabalho da força-peso. Nós sabemos que o trabalho realizado por uma força, ela depende da sua força e do deslocamento. Bem, quando analisamos o trabalho da força-peso, o que nós teremos é que esse trabalho ele vai independer
da trajetória descrita pelo corpo para sair do seu ponto inicial e chegar ao seu ponto final. O que vai depender é exatamente o desnível entre o ponto inicial e o ponto final. O caminho que o corpo descreveu para ir desse ponto inicial para o ponto final não interessa, e sim o seu desnível, ok? Então, o trabalho da força-peso, ele pode ser positivo ou negativo. Se o trabalho da força-peso for a favor da gravidade, lembrando que a gravidade é sempre vertical para baixo, então se o trabalho for realizado a favor da gravidade, ou seja, se o corpo desce, o meu trabalho é positivo. Se o trabalho é contra a gravidade, ou seja, se o trabalho é subindo, o trabalho da força-peso é subindo, eu terei um trabalho negativo. Então, lembrando, trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho da força-peso, ele será dado pela força-peso vezes o desnível, que vai ser a altura que nós estaremos calculando aí. Então, é peso vezes altura. Então, se for descendo, o trabalho será mais pH. Se for subindo contra a gravidade, será menos pH. E lembrando que a força-peso ela é calculada pelo produto da massa vezes gravidade. Então, se eu substituir o peso por mg, eu terei aqui que o trabalho da força-peso ele será mais ou menos massa vezes gravidade vezes altura. Lembrando que a massa deve estar em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho três situações onde uma mesma bolinha ela é abandonada de três pontos situados à mesma altura. Então, ela vai chegar ao solo fazendo caminhos distintos. Então, como eu disse anteriormente, o trabalho realizado pela força-peso para que ela saia dos pontos A, B e C, que estão à mesma altura, e chegar ao solo, independe do trajeto, e sim do seu desnível. Então, como a altura é a mesma, né? Então, como a altura é a mesma, a massa não muda e a gravidade também não muda, qual é a consequência disso? Que o trabalho realizado também será o mesmo, tanto ela partindo do ponto C, como partindo do ponto A, como partindo do ponto B, descrevendo essas trajetórias que aí estão. Então, o trabalho independe. Como a altura é a mesma dos pontos A, B e C, o trabalho realizado nesses deslocamentos também serão iguais. O trabalho de A igual ao trabalho de B, que é igual ao trabalho de C. Então, lembrando, o trabalho da força-peso independe da trajetória. E se for a favor da gravidade, ou seja, para baixo, trabalho positivo. Se for um trabalho contra a gravidade, ou seja, o corpo subindo, o trabalho será negativo. E o trabalho da força-peso é dado por massa vezes gravidade vezes a altura, ok? Tranquilo? Mas e agora, quando eu tiver várias forças atuando sobre um corpo, como é que eu vou determinar o trabalho realizado por essas forças? Ou seja, como é que eu vou determinar o trabalho total dessas forças sobre esse corpo ao longo de um determinado deslocamento? O trabalho de um sistema de força, ele é determinado pela somatório do trabalho realizado por cada uma das forças que atuam sobre o corpo. Então, aqui na minha figura, eu tenho um bloco que se desloca horizontalmente, num deslocamento D, sofrendo a ação de quatro forças. Da força F, da força normal Fn, da força de atrito Fa e da força peso P. Então, para que eu determine o trabalho total, é necessário que eu calcule individualmente o trabalho de cada uma das forças. Então, eu vou calcular o trabalho de cada força
como se as outras não existissem. E aí, no final de tudo, eu vou somar esses trabalhos. Então, eu vou começar calculando o trabalho da minha força F. A força F, ela é oblíqua, formando um ângulo θ com a direção horizontal, formando um ângulo θ com a minha direção do deslocamento. Então, o trabalho da minha força F, que forma um ângulo θ com a horizontal, ele vai ser dado por trabalho Φ de cosseno θ. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Então, dessa maneira, eu determino o trabalho realizado pela força F. Calculado o trabalho da força F, eu vou analisar a minha próxima força, que neste caso é a força normal, a força Fn. Como é que está a força Fn? Ela está vertical, orientada para cima. E como é que está meu deslocamento? O meu deslocamento é horizontal para a direita. Opa! Força vertical para cima, deslocamento horizontal para a direita. Ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Então, como a força e o deslocamento formam entre si um ângulo de 90 graus, o que acontece? O trabalho não fede. O trabalho da força normal vale zero. Sempre que for perpendicular, trabalho vale zero. Trabalho é nulo. Ok? Legal. Então eu vou analisar a minha próxima força, que é a força FA. Como é que está a força FA? Ela está horizontal, orientada para a esquerda. E como é que está o meu deslocamento? O deslocamento está horizontal para a direita. Bem, a força é horizontal para a esquerda, o deslocamento horizontal para a direita, isso significa que elas formam entre si um ângulo de 180 graus. E sempre que o ângulo de abertura é de 180 graus, como é que a gente calcula o trabalho? Trabalho fede menos. Então, o trabalho da força de atrito, quem vai ser ele? Menos a força de atrito vezes o deslocamento. Trabalho fede menos. Ok? Então, calculado o trabalho da força de atrito, eu vou para a minha última força neste caso, que é a força peso. Então, o trabalho da força peso, trabalho de P, quem vai ser o trabalho da força peso? O trabalho da força peso, como é que ele está? Ele está vertical para baixo. Opa! O peso é vertical para baixo. Como é que é o meu deslocamento? Horizontal para a direita. Então, peso vertical, deslocamento horizontal, elas formam um ângulo entre si de 90 graus. E mais uma vez, se o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus, isso significa que trabalho não fede, ou seja, a força-peso não realiza trabalho nesse deslocamento. Ou seja, o trabalho da força-peso é nulo. Legal. Então, agora que eu determinei o trabalho de cada uma das quatro forças que atuam sobre o corpo, eu vou determinar o trabalho total. Quem é o trabalho total? É a soma dos trabalhos, ou seja, trabalho da força F, trabalho da força normal, mais trabalho da força de atrito, mais trabalho da força peso. Então agora eu vou substituir pelos seus respectivos resultados encontrados após a análise, né? Então eu tenho trabalho total é igual trabalho da força F, que é FD cosseno θ, mais trabalho da força normal, que é zero, menos a força, menos o trabalho da força de atrito, que é menos F vezes D, mais o trabalho da força peso, que é zero. Então, fazendo o somatório disso tudo, nessa situação, eu tenho que o trabalho total, neste caso específico, né, vai ser dado pelo força vezes deslocamento cosseno do ângulo, menos a força de atrito vezes deslocamento. Então, essa foi a análise que eu fiz para achar o trabalho total desse sistema de força constituído por essas quatro forças aí. Ok? Então, esse seria o meu resultado. O trabalho total, nesse caso, dependeria da força F, do deslocamento, do cosseno do ângulo, menos a força de atrito e deslocamento. Ok?
Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Dê um likezinho aí se gostou. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Dê uma forcinha pra gente. E até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Fiquem com Deus. Um beijo do Negão. Bye, bye.